Boa noite. Moradores de uma área alagada próxima à ponte do São Jorge voltaram a bloquear a principal via do bairro esta manhã. Eles reivindicam da prefeitura o pagamento de um auxílio aluguel para as famílias que tiveram as casas atingidas pela água. Até uma cobra que foi morta durante a madrugada foi usada no protesto. Os moradores penduraram a cobra de quase 4 metros, já morta, na estrutura metálica da ponte São Jorge, ainda na madrugada. De acordo com testemunhas, o animal foi encontrado dentro da casa de uma moradora da área. Todas as casas lá do beco estão alagadas, tá aparecendo cobra, tá aparecendo jacaré, tá ficando perigoso pra gente. Pela manhã, revoltados por estar morando em uma área alagada, parte dos moradores fechou a Travessa Arthur Bernardes, principal via do bairro São Jorge. Os manifestantes reivindicam o pagamento de um auxílio aluguel no valor de R$ 300, que havia sido prometido pela prefeitura na semana passada. Sabemos que está todas alagadas as casas, fizemos um cadastro para ajuda de R$ 300 durante 2 meses, 300 agora em junho e 300 em julho, para eles saírem para o aluguel social. O trânsito na área ficou bastante prejudicado. A polícia militar foi chamada para liberar a via, mas os manifestantes não cederam às negociações. O combinado era aguardar nas possibilidades que ela vai chegar. E a via é livre. Foi isso que vocês acertaram comigo. Depois de muita conversa, a via foi liberada com a promessa de que uma representante da Secretaria Municipal de Direitos Humanos iria conversar com os manifestantes para passar uma data de quando deverá sair o pagamento do auxílio. Era para sexta-feira, não foi. Segunda também não foi. Hoje é quarta-feira. E aí? Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que os pagamentos do auxílio moradia das famílias atingidas pela cheia do Rio Negro e que foram previamente cadastradas pela Semasg e Defesa Civil Municipal iniciou na tarde de hoje no bairro São Jorge. Faltam 8 dias para o início da Copa do Mundo e ainda na noite de ontem o torcedor teve mais uma chance de garantir o ingresso para os jogos. As vendas iniciaram pela internet e esta manhã nos centros de ingressos da FIFA montados nas cidades sedes. Mas muita gente teve de ir para a fila, já que não teve sucesso com a venda eletrônica. 180 mil ingressos para 64 partidas foram disponibilizados no site da FIFA à meia-noite de quarta-feira, no horário de Brasília. Mas foi difícil efetuar a compra eletrônica. Rodrigo passou a madrugada acordado, em vão. Dificuldade demais. Ontem eu fiquei até 3 horas da manhã tentando e não consegui. O que aparecia? Tava travando tudo. A venda de ingressos pela internet não durou mais do que 2 horas. A saída para os torcedores foi enfrentar a fila aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. E mesmo assim, só havia ingressos para 2 das 4 partidas que serão realizadas aqui em Manaus. Quem chegava ao centro já recebia o aviso que só havia entradas para as partidas Camarões e Croácia no dia 18 de junho e Suíça e Honduras no dia 25 de junho. E também só havia bilhetes nas categorias 1, 2 e 3, que custam entre R$ 180 e R$ 350. Seu Álvaro chegou às 4:45 da manhã. Depois de 4 horas de espera, saiu com os ingressos da família. Eu ia ver pela televisão, né? Eu já não esperava de conseguir mais ingresso. Tá feliz? Eu tô feliz. Valeu, né? Uma coisa histórica, vai ficar marcado pro resto da vida, né? A nossa terra, vamos valorizar isso aqui. José se rendeu ao desejo de sentir a Copa mais de perto e foi para a fila com o filho. É a última esperança. Essa é a última, né? O jeito, né? É um legado, vai ser... A minha geração talvez não veja uma Copa no Brasil, né? Talvez só ele, né? Que é meu filho, né? E vamos tentar aqui, né? Sorte. Mas em meio àquele sentimento de frustração, encontramos um torcedor de sorte. Davi conseguiu comprar pela internet bilhetes para as partidas mais disputadas em Manaus, Itália e Inglaterra, e Portugal e Estados Unidos. Fiquei ligado desde as 11 da noite de ontem até abrir os ingressos da FIFA, né? E eu consegui 00:30. Quando consegui, fui logo para Inglaterra e Itália. Você se considera um homem de sorte? Sorte, Inglaterra e Itália aqui no Brasil, no Amazonas, em Manaus. Agora a Copa, gente, vamos torcer.
Pena que nem todo mundo teve essa mesma sorte. Foi lançada esta manhã na capital uma campanha de conscientização contra o trabalho infantil. Juan tem apenas 13 anos, mas já sabe que o trabalho não combina com uma infância saudável. Tem que ser uma criança, né? Uma criança para brincar, para estudar também. Para trabalhar não pode trabalhar, só quando crescer. Ele foi uma das crianças que se apresentou esta manhã durante a abertura da campanha Todos Juntos contra o Trabalho Infantil, promovida pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho. Hoje, com a abertura, com essa cerimônia, né, com a presença de algumas autoridades, algumas entidades que trabalham à frente dessa questão do trabalho infantil, né, no Estado. De acordo com este conselheiro tutelar, a maior parte dos registros de trabalho infantil é flagrada na própria família dos menores. Nós temos duas formas de trabalho infantil. As piores formas de trabalho infantil, que é aquela onde a criança se expõe o seu desenvolvimento e o seu crescimento devido à periculosidade do trabalho, e aquele trabalho que é feito no seio da família, dentro de casa e que fica longe dos olhos da sociedade. Em anos anteriores, o início da campanha foi realizado no dia 12 de junho, quando se celebra o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Mas devido à Copa do Mundo, a campanha este ano foi antecipada. A programação segue até sexta-feira. Amanhã, dando sequência a essa campanha, também estaremos instalando um fórum chamado Fórum da Aprendizagem. E na sexta-feira nós vamos fazer uma atividade de conscientização assim, nas ruas, né? Vamos reunir uma equipe e vamos falar com as pessoas nos semáforos, vamos levar faixas, panfletos. E o Ministério Público do Trabalho no Amazonas solicitou judicialmente a interdição total do galpão da Associação Folclórica do Boi Garantido em Parintins. De acordo com a procuradora do Trabalho, Fabiola Bessa Salmito Lima, 130 trabalhadores que atuam nos preparativos das alegorias usadas pelo Bumbá durante o Festival Folclórico estariam expostos ao risco de acidentes. A procuradora também recomendou que a associação adote medidas que garantam um ambiente de trabalho seguro aos empregados. Caso contrário, a entidade pode ser penalizada com uma multa diária de R$5 mil. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou por unanimidade esta manhã o projeto de lei que reestrutura a carreira dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Entre os benefícios está a redução em pelo menos 10 anos para que soldados, cabos, sargentos e subtenentes sejam promovidos. Antes, as promoções dependiam da disponibilidade de vagas. O projeto começou a tramitar nesta segunda-feira na Casa e estava previsto para entrar na pauta de amanhã, mas a votação foi antecipada a pedido da Associação dos Praças do Estado do Amazonas. Com isso, 1.400 policiais militares serão promovidos imediatamente assim que a lei for sancionada e publicada no Diário Oficial. Uma caminhonete usada por militares do Exército que estão na capital para reforçar o esquema de segurança durante a Copa do Mundo derrubou um poste esta tarde próximo ao viaduto Miguel Arraes, na zona centro-sul da capital. O trânsito precisou ser desviado porque o risco de choque elétrico ainda era grande no início da tarde. Segundo agentes do Manaus Trans, este carro que seguia pela Avenida Darcy Vargas em direção a Maceió teria tentado ultrapassar uma moto quando perdeu o controle e colidiu com um poste. Ele vinha contornando a curva e vinha uma motocicleta no mesmo sentido que eles. E ele foi alternar para outra faixa, a faixa mais à esquerda. E aí perdeu o controle e colidiu com o poste de iluminação pública. Mas um dos passageiros do carro contou uma versão diferente para a nossa equipe de reportagem. Ele preferiu não gravar a entrevista, mas disse que o motorista tentou desviar de pedestres e perdeu o controle porque chovia muito na hora do acidente. O veículo é de responsabilidade do Exército Brasileiro e dentro estavam 3 militares de Roraima. Ninguém ficou ferido. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior do estado.
Em Novo Airão, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 23 e 28 graus. Em Parintins, o sol aparece entre nuvens e a chance de chuva isolada, mínima de 23 e a máxima chega aos 25 graus. Na capital, previsão de muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 26 graus. A partir de amanhã, uma nova exposição pode ser conferida na capital. Ela retrata por meio da arte as belezas da Amazônia. Aqui a Amazônia é retratada através da arte. A exposição Amazônia, Ciclos de Modernidade, que será aberta em Manaus nesta quinta-feira, reúne as obras de artistas amazonenses com grandes destaques. Na exposição, será possível encontrar pinturas representativas da história do Amazonas, como a Cobra Grande. As obras envolvem as gerações de artistas da terra nos mais diversos estilos. Obras como Os Sete Seringueiros e Oferenda do Eldorado vêm da inspiração sobre a importância da borracha na Amazônia. Já o artista plástico Jandri Reis viu na folha gigante da Amazônia a representação do ser humano, do oxigênio, do gigantismo e da biodiversidade. Eu me inspirei na cocoloba, que é a maior folha, que é existente, e aí eu me inspirei, eu fiz uma releitura da cocoloba e a minha folha é a cocolobaçu, Então é isso que eu estou representando aqui. A mostra O Encontro das Águas destaca a influência dos elementos naturais da região. Uma instalação que ela é feita num grande geral, como se fossem duas mantas de pirarucu, e a base dela, o suporte, é uma técnica que eu desenvolvi de resina de fibra de vidro com pirarucu e bodó, que é justamente se apropriar da matéria, do peixe, para fazer uma obra de arte visual. A exposição, que reúne cerca de 100 obras, ficará em cartaz na capital, no prédio do Palácio da Justiça, que fica no Centro Histórico de Manaus, até o dia 3 de agosto. Deputados aprovaram agora há pouco, em segundo turno na Câmara Federal em Brasília, a PEC da Zona Franca de Manaus. Foram 366 votos a favor, 2 contra e 3 abstenções. A proposta de emenda constitucional prorroga por mais 50 anos os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Mas a PEC só pôde ser votada depois da aprovação da prorrogação por mais 10 anos da Lei de Informática, que beneficia os estados do Sul e Sudeste, e também dos benefícios das áreas de livre comércio, que também foram prorrogados por mais 30 anos. Todas as propostas seguem agora para a votação no Senado Federal. E eu conversei agora há pouco por telefone com o deputado Átila Lins, relator da PEC, que comentou mais essa vitória da bancada amazonense lá na Câmara Federal. Eu acredito que será mais fácil, porque na Câmara foi feito todo o acordo, toda a articulação, todas as costuras políticas já foram realizadas na Câmara. Então, o projeto está indo para o Senado enxuto, arrumado, composto, sem nenhuma demanda. Então, eu acredito que lá no Senado há uma tendência natural de que possa ser aprovado em tempo recorde. Até porque lá no Senado a tramitação é diferente da tramitação da Câmara. Será mais rápida e com isso nós tenhamos mais rapidamente essa proposta promulgada para entrar em vigor imediatamente. E a gente volta a falar de Copa do Mundo. Em Manaus, a maioria dos donos de restaurantes optou por não turbinar os preços por conta do Mundial. Alívio para o cliente do dia a dia e segurança para os visitantes, que devem pagar um preço justo pela alimentação na capital. O setor de bares e restaurantes investiu pesado na preparação para a Copa, tanto em estrutura das casas como em treinamento para os funcionários. Neste restaurante, o foco no Mundial já dura mais de 3 anos. Estou preparado para receber esse turista bem, fazer bonito na Copa. E mesmo com novos investimentos, o preço da refeição não vai mudar com a chegada de turistas para a Copa. O custo médio do almoço aqui vai se manter em R$20.
A maioria dos donos de restaurantes de Manaus decidiu manter os preços. A expectativa é que o movimento nos restaurantes de Manaus cresça em torno de 40% no período de jogos na cidade. A Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, diz que não orientou os associados para manter os preços do cardápio. Essa foi uma tendência natural no setor. Os turistas que estão vindo são a mais, são um extra, mas que se houver algum aumento, isso pode prejudicar o cliente que você tem no dia a dia. Isso a gente não quer. Quem comemorou foram os clientes do dia a dia. É uma forma de atrair as pessoas a conhecer a culinária local. Aqui, pelo menos, a comida é boa, é gostosa e eles colocam muitos pratos típicos, como peixe, que é uma delícia. Manaus, como uma sede da Copa, é nada mais justo, né, do que deixar o valor correto e as comidas típicas também, que é muito boa. Um golaço dos empresários do segmento. Comida de boa qualidade, a preço justo, pode, além de dar uma ótima impressão, garantir a volta dos torcedores que vão chegar. Manaus não quer ser uma capital que vende comidas caras. Ao contrário, oferece um bom produto, estamos preparados na qualidade, no atendimento, na produção do alimento seguro, com preço justo. Quem vier também vai encontrar facilidades, como esse guia de gastronomia e turismo do Amazonas, que dá dicas de 80 restaurantes na cidade e até o custo da corrida de táxi até o local. Não só muito mais preparado, quanto a sua estrutura também muito melhor. A sua estrutura em relação a ar-condicionado, em relação a estacionamento, tudo isso tem melhorado bastante e é isso que a gente espera que fique, depois da Copa. E o turista que vier para Manaus já vai poder conferir também uma novidade ao visitar o Teatro Amazonas. Espaços antes nunca mostrados ao público agora podem ser conferidos de perto durante as visitas monitoradas. É quase impossível passar aqui e não admirar um monumento histórico que encanta por fora e ainda mais ao entrar nele. O Teatro Amazonas é um lugar conhecido por guardar segredos, mas o prédio revela toda a riqueza de Manaus no ciclo da borracha. O principal cartão postal da cidade terá ainda mais atrativos aos visitantes e turistas durante a Copa do Mundo. Aqui será possível fazer uma viagem na história do centenário prédio até uma emocionante volta à Belle Époque. O modernizado e interativo museu agora surge como destaque. A grande novidade no roteiro de visitações aqui no Teatro Amazonas é que agora os visitantes podem ter acesso a lugares que antes nunca foram abertos ao público. Um deles, o grande palco de espetáculos. Na sala de espetáculos, a pintura do pano de boca do palco, que faz referência ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões, e o lustre dourado com cristais importado de Veneza se destacam. Durante as visitas, será possível ainda entrar nos camarotes, no Salão Nobre e no camarim de época com peças, trajes e decoração do século XIX e figurinos que já foram utilizados no Festival de Ópera do Amazonas. Esse casal, que veio do Rio de Janeiro, não poupou elogios. O Teatro Amazonas é sensacional, é lindo, reproduz a Europa, né? A arquitetura aqui é maravilhosa, né? Então, ainda mais tem muita característica mesmo da época, né? Eles conseguiram manter, né, bastante detalhes da época. A aventura pode ser ainda maior com o acesso pela primeira vez à estrutura superior do teatro acima do terceiro pavimento, onde é possível ver as imensas colunas de ferro inglês que sustentam o telhado e a cúpula. As visitas no principal patrimônio cultural arquitetônico do Amazonas podem ser livres e guiadas com bilíngues e especialistas no acervo artístico e histórico do teatro. O Teatro Amazonas é referência para espetáculos regionais, nacionais e internacionais.
Hoje à noite, um concerto unindo rock e música erudita também promete marcar o encerramento da 18ª edição do Festival de Ópera. Teatro sempre lindo. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas e não se esqueça que você pode ajudar a pautar o Band Cidade. É muito simples, é só enviar uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail jornalismoam@band.com.br. Vem aí o Jornal da Band trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia. Até amanhã.